Agora vamos aprender como se faz o diagnóstico de diabetes. Mas antes de fazer o diagnóstico, a gente precisa saber em quem a gente vai pedir o exame. Vai fazer para todo mundo? Assim, a vontade da gente era pedir o exame para todo mundo. Mas do ponto de vista de saúde pública não dá. Então existem algumas opções, alguns critérios de rastreamento para diabetes tipo 2, que é o tipo de diabetes mais prevalente. Então a gente vai rastrear quando? Paciente acima de 45 anos, acabou. Preciso rastrear. Ou se na gravidez teve diabetes gestacional. Então teve diabetes gestacional, foi uma coisa que aconteceu na gravidez, mas aumenta o risco, aumenta a chance de ter DM2 depois. Então depois que acabar o parto, um tempo depois eu vou fazer o rastreamento. Ou se tem obesidade ou sobrepeso, ou seja, IMC acima de 25 e mais um desses critérios. Que critérios são esses? Dislipidemia, parente de primeiro grau com DM2, sedentarismo, doenças de grandes vasos. Que doenças são essas? Infarto, AVC, doença arterial obstrutiva periférica. Se ele tem hipertensão arterial ou se tem alguma condição associada que reduz a sensibilidade à insulina, ou seja, aumenta a resistência. Algumas condições eu vou listar aqui. Infecção crônica por hepatite C, HIV, medicamentos como corticoides, imunossupressores, anticonvulsivantes também aumentam a resistência do organismo à insulina. A lipodistrofia, ou seja, a redução da gordura subcutânea, em geral vai aumentar a gordura visceral e vai levar a síndrome metabólica, ao aumento da resistência à insulina. Se tem acantose nigricans, preciso rastrear esse paciente, afinal é um sinal de resistência à insulina. Ou a mulher com SOP, com síndrome do ovário policístico, outro sinal de resistência insulínica. Então, sobrepeso com alguma dessas coisas aqui, vou rastrear. Quase que é assim, sobrepeso vou rastrear, porque essas condições aqui acaba tendo em quase toda a população com sobrepeso, então bem frequentemente. Se a gente pega sedentarismo aqui, acaba pegando a maior parte da população. Uma dica aqui para lembrar, é lembrar como que a gente rastreia quando quer chegar em algum canto. Então você vai colocar no seu celular, no carro lá, o GPS. Então vou procurar o GPS aqui e a gente vai memorizar. Então primeiro G aqui, ó, gordura no sangue. P de parente de primeiro grau com DM2 e S de sedentarismo, formou o primeiro GPS. O segundo aqui, meio forçação de barra, doença de grandes vasos, hipertensão arterial, ou seja, pressão alta. E o S de condições associadas à redução à sensibilidade à insulina. Então, meio forçando a barra, mas de repente numa prova objetiva pode te ajudar. Uma outra coisa que pode cair desse assunto é na prova de pediatria. Ele vai perguntar, é uma criança aqui, e aí, eu vou pedir o exame ou não? É criança? Você sabe que DM2 é mais difícil em criança, a incidência é menor do que no adulto, mas vem crescendo e pode haver necessidade de rastrear se houver indicação. E as indicações são justamente aqui, e eu vou usar o GPS também. Paciente com mais de 10 anos, ou no início da puberdade, ou com sobrepeso, mais 2 critérios adicionais, então aqui já é diferente do adulto. O adulto era 1, a criança é 2. E inclui todos os fatores do adulto, mais na gravidez daquela criança houve diabetes gestacional por parte da mãe, ou ele nasceu com baixo peso, ele nasceu PIG. Quando nasce PIG com baixo peso, depois ele pode ter alterações metabólicas que aumentam a captação de gordura, aumenta a captação de carboidrato, ele acaba acumulando demais. Então essas crianças podem desenvolver síndrome metabólica mais fácil que crianças que nasceram com peso normal. E outra coisa, DM2 em familiares de primeiro ou segundo grau, uma outra diferença em relação ao adulto. Então, adulto é parente de primeiro grau que vale, a criança primeiro ou segundo grau. Então, já vi caindo em questão tanto essa questão de 2 fatores adicionais, como a questão do parente, inclui primeiro ou segundo grau. Questãozinha besta, pegadinha, mas se cai, a gente tem que falar. Fechou? Então, a gente sabe quem rastrear, que exames vai pedir. O exame mais fácil, mais comum de ser pedido é a glicemia de jejum. Agora, atenção, glicemia de jejum é a glicemia sérica. Tira do sangue lá, tira da veia. Não vale glicemia capilar, dependendo do local do Brasil, vai vir o nome destro ou HGT, ela não tem valor diagnóstico. Mas calma. Na hora que você vai fazer uma prova, principalmente prova objetiva, se ele dá só a glicemia capilar para você, não dá mais nada, dá que o paciente está com muitos sintomas, e assim, não tem a opção, faça glicemia sérica, só tem a opção, é diabético ou não, ou só tem a opção, é diabético, ou vai começar metformina, vai começar insulina, então você vai acabar considerando que ele é diabetes, se a questão não questionar, se a prova não questionar, a questão de se vai ter que repetir uma glicemia sérica. Então, se ele pergunta para você, precisa repetir? Precisa. Mas se ele não colocar essa opção, você vai acabar considerando aqui errado, mas considera. Se precisar, a gente entra com recurso. Em relação à glicemia de jejum, diagnóstico normal está menor do que 100, glicemia alterada entre 100 e 125,
e diabetes maior ou igual a 126. Esses são os valores de corte. Em relação ao teste oral de tolerância à glicose, o que é isso? Vou fazer uma glicemia no jejum e após 2 horas depois de tomar 75 gramas de dextrose. É um açúcar muito grande, os pacientes odeiam fazer esse teste, mas precisa para fazer o diagnóstico. Então, vou fazer a glicemia no tempo zero e depois de 2 horas o paciente vai tomar essa água com açúcar, vai avaliar a glicemia. Se após 2 horas estiver menor do que 140, ok, parabéns, você não tem problema relacionado à glicose. Se tiver entre 140 e 199, eu vou chamar intolerante à glicose, já seria o pré-diabetes, e o diabetes maior ou igual a 200. E tem um outro teste que é a hemoglobina glicada, que avalia a média da glicose nos últimos 3 meses. Quanto a hemoglobina reagiu com a glicose? Vai dar hemoglobina glicada. Menor que 5,7, ótimo, normal. Entre 5,7, 6,4 vai ser intolerante à glicose ou pré-diabetes. E maior ou igual a 6,5, diabetes mellitus. A questão da hemoglobina glicada é que ela pode dar alguns valores falsos. Pode ser falsamente alta, se a hemoglobina tem um turnover menor, com anemia carencial, esplenectomia ou insuficiência renal, ou seja, fica mais tempo a hemoglobina ali no sangue, mais tempo ela vai reagir com a glicose, então fica falsamente alta. Mas também pode ser falsamente baixa, quando tem uma depuração maior dessa hemoglobina. Então, anemia hemolítica, transfusão, hemorragias, gravidez, vai depurar muito rápido, vai tirar muito rápido a hemoglobina da circulação, ela vai reagir menos com a glicose, então vai dar falsamente baixa. Então, lembrar aqui. E atenção, todas essas alterações precisam ser confirmadas. Como? Repetir o mesmo teste, ou repetir outro teste, pode ser outro teste na mesma coleta ou em outra coleta. Dá um exemplo aqui. Fiz a glicemia de jejum, deu 150. Na mesma coleta pediu glicada e deu 7, ok, está feito o diagnóstico. Ou eu posso fazer a glicemia de jejum, 150, repetir e deu 160, confirmei. Ou a glicemia de jejum 150, repeti outro teste, fiz um teste oral de tolerância à glicose e deu 250, também confirmei. Então, várias maneiras para confirmar, ou no mesmo teste, ou em diferentes coletas. Com exceção se eu tenho uma glicemia acima de 200 mais sintomas. Que sintomas são esses? Poliúria, polidípsia, perda de peso. Aqui, acabou. Uma medida alterada acima de 200 mais sintomas, eu tenho diabetes diagnosticada.